Em meados de 2012, os jogos de primeira pessoa imersivos ainda respiravam. Tínhamos games de renome, com muita qualidade de gameplay e enredo que a gente nem precisa se esforçar pra tentar lembrar. Far Cry 3, que dava aula de mundo aberto, Crysis 3, que era referência em qualidade, Halo 4 chegou bem forte no enredo, e BioShock Infinite, que criou uma sátira sobre a sociedade atual. Só que, amigo, e hoje em dia? Bom, hoje a gente tem jogos medianos e preguiçosos em primeira pessoa e outros que deveriam ser em terceira pessoa, mas não são por pura preguiça. Um exemplo disso é o Indiana Jones, jogo carregando o nome de uma franquia que sempre foi aventura em terceira pessoa, no estilo Tomb Raider e Uncharted. Isso porque eu nem comecei a falar de Cyberpunk, onde o projeto de início era ser em terceira pessoa, jogo que poderia estar lado a lado com games tipo Watch Dogs e GTA sonhando alto, mas não foi por pura preguiça. O que deve ter de gente me xingando agora, tá tudo bem. Mas por que isso vem acontecendo? Cadê o capricho? Por que os jogos de primeira pessoa caiu nesse limbo de ser apenas uma câmera que vai pra frente e vai pra trás no cenário, com uma arma ou objeto flutuante no canto direito da tela? É essa treta que eu quero discutir com vocês. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative. E você já reparou que os jogos de primeira pessoa estão meio que preguiçosos hoje em dia? Que para desenvolvedores são games fáceis de fazer, sem mecânica de animação ou movimentação, que não exigem tanto tempo para produzir. Com um clique, usando as ferramentas do motor gráfico, você já cria um cenário no jeito. Usando o Blender 3D, tu cria um modelo de arma em 15 minutinhos ou tu baixa da internet um arquivo montado. Já tá tudo ali, irmão. Só que amigo, olha só, se esse vídeo chegou em você, é porque assim como eu, tu é macaco velho e lembra que nas antigas não costumava ser assim. Lá atrás a gente tinha games de FPS que davam aula de imersão, que era assunto na rodinha de merenda na escola. Quem não se lembra do Duke Nukem? Esse aqui eu jogava no Windows 98 do meu pai, um dos primeiros jogos de tiro que eu já joguei na minha vida. Existem outros nesse estilo como Doom e Wolfenstein, só que o meu preferido sempre foi Duke Nukem porque vai continuar sendo a lembrança que meu pai deixou. Avançando pro Play 1, todo mundo lembra do clássico Medal of Honor, o nosso medalha de honra, que deu um show de jogo imersivo e atmosférico, onde através da trilha sonora e efeitos de som, você se sentia inserido mesmo nos conflitos da Segunda Guerra. E muitos desses efeitos foram tirados do filme O Resgate do Soldado Ryan, que tanto o filme quanto o jogo foi dirigido por Steven Spielberg, um dos maiores cineastas desse mundo. Isso daqui não é pouca coisa não, irmão. Daí você já sabe, né? Com o avanço do tempo, o mercado de games foi se inovando. As empresas entendendo que os jogos também estavam inseridos no mercado de entretenimento mundial, vieram também planejamento tecnológico, expandindo o time de desenvolvimento das empresas, com roteiristas trazendo mais enredos para a história dos jogos e programadores se empenhando nas mecânicas. Porque a princípio, irmão, os jogos de FPS e primeira pessoa é o gênero onde se tem mais o objetivo de ser imersivo, onde você vive 100% na pele, a história, na perspectiva do personagem. Com a chegada do Play 2, vieram vários games que davam aula também de imersão. Assim que eu peguei o meu Play 2, um dos primeiros jogos de tiro que eu joguei foi Dark Watch, que deu aula de enredo. Os caras aqui misturaram western, steampunk e survival horror, uma jogabilidade muito fluida com gráficos de cair o queixo pra época. E eu já falei de Dark Watch nesses dois vídeos aqui, caso você queira ver, o link tá aí embaixo. Temos também a franquia Medal of Honor, que também evoluiu ao longo dos anos, mas atualmente a EA deixou ele de lado para dar ênfase ao Battlefield. E tem o nosso poderosíssimo Black, muito padrão tático com efeitos especiais incríveis que nenhum game do Play 2 bateu até hoje. Beleza, quando a gente chegou na 7ª geração de consoles 360 e PlayStation 3, os games de primeira pessoa ainda respiravam, porque a indústria entendeu que manter a constância nas franquias era o segredo do sucesso. Era difícil uma franquia nova que dava certo, logo então os games que já estavam consolidados no mercado teve continuidade. Um dos que eu praticamente morei nesse game foi o Far Cry 3, que aqui a Ubisoft foi grandona. Um mundo aberto paradisíaco e fantástico com muitas possibilidades. Tinha mecânica de captação de recursos, o famoso crafting, para você poder upar seus equipamentos através de caça e desenvolvimento, onde isso te obrigava a explorar bastante o mapa, e mano, que mapa. Isso porque eu não tô falando do enredo, né? Onde a gente tinha um vilão icônico como o Vaz, esse cara aqui é embaçado. Mecânicas tendo veículos inseridos e um arsenal até que grandinho, viu? Podendo upar tudo. Aqui a Ubisoft deitou demais. Agora, irmão, com a chegada da geração atual, infelizmente, isso não aconteceu. É muito difícil eu conseguir citar jogos aqui que se destacaram, porque hoje em dia as empresas estão fazendo por fazer mesmo, justamente porque a gente entrou numa era muito automatizada, onde os desenvolvedores entenderam que o trabalho duro, ele não é viável. Existem ferramentas de desenvolvimento criando atalhos, motores gráficos já oferecem cenário e mecânicas de programação implantadas usando inteligência artificial, que com um clique você cria um mapa e um cenário,
onde ele não é planejado, e você acaba criando um roteiro, um level design em cima disso. Ah, Creative, mas isso daí não deveria ser bom? Sim, mano, é ótimo pra desenvolvedor indie que não tem os mesmos recursos que as empresas AAA têm, porque é isso que tá acontecendo. Os jogos de primeira pessoa hoje em dia não têm mais a imersão e o enredo dos games de antes. Eles não seguem uma sequência, uma premissa. Os únicos games de primeira pessoa que se destacam atualmente são os jogos indie, que às vezes surgiam na Steam com uma premissa animal de ser fotorrealista com mecânicas magníficas, com muito mais capricho que as desenvolvedoras grandes não têm. E por serem de baixo orçamento, acabam sendo o destaque hypado. E isso, amigo, é pra deixar as empresas grandes com vergonha. Outra opção que se destaca são os jogos de terror, e tem vários, viu? Porém, o gênero terror, ele não é abrangente. Além de pegar um público-alvo específico, ele não tem o objetivo de ser pra todo mundo. Não é todo mundo que gosta de terror. Ah, mas ô Negative, você tá esquecendo dos FPS online. Eles não existem pra você? Então, pessoal, os jogos online, como o nome já fala, o foco é ser multiplayer. Jogos como COD e Battlefield têm a obrigação de ser bem desenvolvido, com mecânicas absurdas de gameplay porque eles serão usados para campeonatos de esportes. E nesse vídeo, o foco é apenas a campanha, o single player. Tem jogos aí com perspectiva em primeira pessoa com mecânicas indie, feito por empresas bilionárias. Tá pra sair agora aí o Indiana Jones, em primeira pessoa, com gráficos maravilhosos e o enredo a gente ainda vai ver. Mas poxa vida, mano, em primeira pessoa? Uma franquia que sempre foi em terceira? Lá atrás, no Nintendo 64, eu joguei o Infernal Machine, jogo maravilhoso. Principalmente pro pessoal que curte Tomb Raider, é a mesma essência. E no PlayStation 2, eu joguei o Staff of Kings, game com mecânicas e jogabilidade divertidíssimas. Só que, mano, tirar toda essa liturgia de um game que sempre foi em terceira pessoa pra colocar em primeira com a desculpa de tornar o game mais imersivo, cê me desculpa, irmão, mas pra mim é preguiça. Tu quer um exemplo recente? O curioso caso do Cyberpunk 2077. Um jogo em primeira pessoa de mundo aberto, que se vendeu com a premissa de ser um jogo imersivo, podendo caracterizar o seu personagem com uma atmosfera nunca antes vista num game assim futurista. Que do nada, no início do desenvolvimento, saindo do papel, a CD Projekt Red anuncia que o game mudou para uma perspectiva em primeira pessoa. Sim, pessoal, pra quem não sabia, a ideia de início do Cyberpunk era pra ser em terceira. E essa mudança ela veio com a desculpa de buscar um game com uma identidade própria do jogador. Foi mal, irmãozinho, mas isso daqui não cola pra mim, é preguiça de fazer o game. Desenvolver mecânicas de movimentação e animação, interatividade com o personagem e objetos no cenário, veículos e tudo mais. Um jogo que poderia estar pareio aí com GTA, fazendo vários conteúdos e atualizações com DLCs. Um modo online com um modo livre pra explorar com os seus amigos os segredos do mapa, que não teve. Então o jogo lançou, todo cagado e inacabado, precisando de vários packs de correção pra consertar, mas aí, irmão, a gente perdeu o interesse. E amigo, olha só, se você for fã de Cyberpunk, não me leve a mal. Hoje em dia, o jogo ele é top, mas não chega nem aos pés do hype que o marketing colocou nesse jogo e a premissa que ele tinha. Ah, Creative, mas e os Far Cry? Mano, a minha opinião sobre os Far Crys atuais é que eles caíram na mesmice de sempre tentar destacar um vilão icônico como o Vaz. Estão tentando criar um novo Vaz desde o terceiro. Eles não criam uma identidade própria do jogo. O que salva no game são as possibilidades e o gráfico. Então, mano, como eu disse, dá pra contar nos dedos os jogos atuais em primeira pessoa que se destacaram, como por exemplo o Atomic Heart. Qualidade de enredo com sátiras muito boas e uma dublagem perfeita regional. Temos também aí o Rage 2, que pra você que curte Mad Max, tem uma qualidade e uma jogabilidade muito boa. Agora um jogo em primeira pessoa que eu tiro o chapéu por conta da qualidade de imersão é o Sea of Thieves. Jogo magnífico pra você jogar com seus amiguinhos online. É um jogo que consegue ser imersivo no multiplayer. Só que, irmão, olha só, esse jogo é lindo, mas não é perfeito. Isso daí eu discuto bastante com os meus amigos no Discord. Porque o jogo ele gira em torno de recompensas muito trabalhosas que você desbloqueia pra poder usar. E o que são elas? Simples, são caracterização de personagem. Sim, irmão, roupinhas. Sem contar a personalização do navio. Só que o problema é, como é que tu faz um jogo onde as maiores recompensas são roupinhas raras e caras pra um jogo em primeira pessoa? Isso daí eu não entendo. São essas roupas, essa caracterização de personagem que faz com que você olhe pro seu pirata e entenda que ele é um nível muito acima do elevado. Só que eles transformaram isso na recompensa principal do jogo, sem ao menos você poder ver o que ganhou. E é essa a parada, mano, as roupinhas que você desbloqueia e compra, você não consegue ver. Você só consegue ver o teu personagem na hora que você seleciona essas roupas e na hora que você faz um gesto com o seu personagem na aba de gestos, e isso me deixa muito triste. Se esse jogo tivesse opção de câmera em terceira pessoa alternando pra primeira, tipo Skyrim, sabe? Esse jogo seria o melhor de todos, sem erro. E por causa disso, um dos games que eu tava contando pra destruir o Sea of Thieves por ser do mesmo tema, com uma opção de câmera em primeira e em terceira pessoa, é o Skulls and Bones. Só que todo mundo aqui sabe que ele não foi 1% do que o Sea of Thieves é.
Complicado, né, irmão? Mas, mano, por favor, não se deixe levar apenas pela minha crítica. Eu jogo Sea of Thieves até hoje e pra mim continua sendo um jogo maravilhoso. Então, pessoal, resumindo, a minha bronca com os jogos de primeira pessoa atualmente é que eles não têm a magia e o capricho que eram das antigas. A maioria deles é apenas uma câmera que anda pra frente e pra trás no cenário com uma arma ou um objeto que flutua no canto da tela, porque são fáceis de fazer, sem mecânicas de jogabilidade, movimentação ou animação. O que salvam são os jogos indie e os jogos de terror, porque o resto, mano, pra mim, não rola. E lembre-se, esse vídeo não é voltado a jogos online competitivo. Ele sim tem o objetivo de terem uma gameplay boa, porque são usados em esportes. E a minha bronca de hoje em dia é com o modo história, na campanha, que não consegue te prender como os games passados, tipo Far Cry, Crysis ou BioShock Infinite. Então, irmão, se você concorda comigo ou não, por favor, comenta aqui embaixo, expõe o seu ponto de vista, sempre com bastante respeito, beleza? Bora trocar uma ideia. Porque esse vídeo aqui, mano, foi um desabafo pessoal meu, baseado nas minhas experiências. Beleza, piazada? Vídeo simples, curtinho pra alegrar o seu dia. Me segue lá no Insta, lá eu também tô fazendo vídeos. Manda um salve lá que eu respondo, beleza? E juízo, irmão, não deixe se levar pela opinião alheia. Muito menos a minha, cara. Eu sou só um tonto falando de games na internet. Seja uma pessoa boa, independente da situação. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.